Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da MPP, segundo módulo Desenvolvimento Pessoal. E para nos desenvolvermos é necessário conhecer a nós mesmos. Então, essa primeira parte aí nós estamos falando sobre conhecer a nós mesmos para prosperarmos em todas as áreas de nossa vida. E a aula de hoje é sobre amor próprio. E eu quero já deixar esse questionamento para você. Você tem amor próprio? Como está o seu amor próprio? Como está a sua autoestima? Vamos falar um pouquinho sobre isso para compreendermos melhor o que é esse amor próprio e como desenvolvê-lo de maneira equilibrada. Jesus disse assim, resumindo os 10 mandamentos, resumindo aquilo que ele estava tentando ensinar para os seus discípulos, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Vamos analisar esse texto, essa fala de Jesus? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas, muitos cristãos pegam esse versículo para aplicar em suas vidas e elas desenvolvem um amor, uma devoção por Deus, pelo próximo, pela obra de Deus, pelo reino, mas elas esquecem de um detalhe, que é amar a si mesmo. E quando Jesus disse, amarás ao próximo, mas amarás como a si mesmo, como você se ama. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se você está vendo uma pessoa passando necessidade financeira e você quer ajudá-la, mas se você não tem dinheiro, você não tem como ajudá-la. Você até gostaria, mas você não tem porque você não tem dinheiro. Se alguém está passando fome diante de você, mas você não tem o alimento para oferecê-la, como que você vai ajudá-la? Você não tem o alimento. Você só dá aquilo que você tem. Mas se o seu armário está cheio de alimento e você vê alguém passando necessidade e você quer ajudá-lo, você vai lá, pega do que você tem e dá para o seu próximo. Porque você tem alimento do seu armário. Porque a sua geladeira está cheia. Então eu só posso dar aquilo que eu tenho. Tanto fisicamente, exteriormente, como espiritualmente, como emocionalmente. Eu não posso amar o outro se eu não me amar. Se eu não tenho amor aqui dentro, se eu não conheço o amor, se eu não tenho amor por mim, não tem como eu amar o próximo. Muitos casamentos têm sido desfeitos porque as pessoas casam esperando que o amor do outro vai lhe preencher. Mas para eu ser amada, para eu me sentir amada, primeiro eu tenho que amar a mim mesma. Isso não é ensinado muito nas igrejas, porque parece egoísmo. Mas a verdade é que Jesus estava dizendo que nós precisamos ter equilíbrio. Primeiro você ama a Deus, depois você ama a si mesmo, depois você ama o seu próximo. Então a gente vê aí uma questão de prioridades, de hierarquia. Primeiro você ama a Deus, depois você ama a si mesmo e depois você ama o seu próximo.
Senão você não pode amá-lo, porque você não tem para dar. Você não pode dar aquilo que não tem. Quando a pessoa lhe trata mal, quando ela é agressiva com você, quando ela te critica muito, quando essa pessoa geralmente ela é, às vezes é mal educada, às vezes fala demais, julga o outro. Por que que ela faz isso? Porque o coração dela está cheio de dor, tristeza, maldade. Aquilo que ela experienciou na vida é o que ela tem. Por isso é o que ela dá. Às vezes está com o coração cheio de raiva, cheio de agressividade. Então aquilo que tem dentro dela é aquilo que ela vai oferecer. E geralmente essas pessoas elas não amam ninguém e não amam a si mesmo. Então, antes de amar os outros, você precisa aprender a amar a si mesmo. E como que isso funciona? Funciona primeiro você amando a Deus, o seu Criador. E depois você vai se amar, se respeitar, se valorizar. Muitas mulheres ficam esperando que os outros lhe valorizem, que o seu marido lhe valorize, que os seus filhos lhe valorizem. E na maioria das vezes elas não se sentem valorizadas. Por quê? Porque quem é que tem que me valorizar primeiro? Sou eu. Eu é que tenho que me valorizar primeiro. Eu é que tenho que me respeitar primeiro. Eu é que tenho que me conhecer primeiro. Conhecer minhas capacidades, minhas habilidades, a minha força. Eu que preciso me honrar primeiro, antes de esperar que os outros me honrem, me amem ou me respeitem. Entende isso? Se você não se valoriza, se você não se ama, você não pode esperar isso dos outros. Porque as coisas partem primeiro daqui, de nós. E aí sim você vai poder amar os outros. Aí você vai poder amar o seu marido. Aí você vai poder amar os seus filhos. Isso é tão importante, que quando nós temos isso formado na nossa mente, as coisas se tornam muito mais fáceis ao nosso redor. A gente consegue perdoar com mais facilidade, amar com mais facilidade, nos desprender de determinadas coisas com maior facilidade. Então é importante demais você entender isso. Eu não posso fazer você entender dentro, intimamente eu não posso, eu não consigo, eu não tenho esse poder. Só o Espírito Santo tem. Então busque ajuda em Deus para que você consiga experimentar esse amor dentro de você. Esse amor por Deus e esse amor por si mesmo. Porque aí vai ser natural o amar aqueles que estão ao seu redor. Vai ser natural. Você não vai precisar se esforçar. Tem gente que precisa se esforçar para fazer o bem. Se esforçar para amar, para respeitar. Se esforçar para elogiar o outro. Por quê? Porque não tem aqui dentro. Mas quando você entende isso, fica natural. Você ama as pessoas naturalmente, independente de como elas são. Você consegue amá-las e respeitá-las e tratá-las bem e perdoá-las. Porque é o que você tem para oferecer. Então só o Espírito Santo pode fazer isso. Te ajudar a fazer isso. E tudo isso sempre tem a ver com identidade. Com você conhecer primeiro a sua identidade em Cristo, em Deus. Saber que você é amada, que você é filha, que você é herdeira, que você é a imagem e semelhança do seu Pai, do seu Criador. Então, uma coisa está interligada com a outra.
Aí nós precisamos achar o equilíbrio entre amar a Deus, nos amar e amar o nosso próximo, que são as pessoas que estão ao nosso redor. Então lembre-se sempre disso. O seu marido, o seu trabalho, os seus filhos, sua família, eles não podem te dar aquilo que você precisa aqui, que você não tem. Só você mesmo, em Deus, pode te dar isso. Entende? Então não espere ser amada pelos outros. Ame-se você primeiro. Gente, isso é muito bom. É muito bom. Eu tive uma experiência no meu casamento, no meu relacionamento. Quando eu me casei, meu marido, ele é 4 anos mais novo que eu. Então eu tinha 24 anos, meu marido tinha 20. E ele era um menino ainda, um menino. Então, eu já tinha muitas experiências, já tinha muita bagagem. Meu marido era um menino, tava começando a viver. E quando ele casou, ele não assumiu muito rápido, né? Demorou até ele assumir a vida de casado. Acontece isso na maioria dos relacionamentos, principalmente da parte masculina, né? Os homens têm essa dificuldade de entender que agora são casados, são pais de família, têm uma responsabilidade ali muito maior. Eles demoram a assimilar isso. Meu marido demorou muito a assimilar isso. E eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia muito só. Muito excluída. Porque ele ainda vivia como se fosse solteiro. Não é por maldade. Acontece. As pessoas demoram a ter essa percepção. E chegou um momento na minha vida que eu precisei tomar uma decisão. E as experiências, as dificuldades, elas te ajudam a pensar, analisar e a buscar em Deus uma saída, uma solução. Eu não me sentia amada. Eu não me sentia nem um pouquinho amada. Pelo contrário, eu me sentia excluída, eu me sentia desprezada. E isso acarretou uma carga emocional muito negativa, muito ruim dentro de mim, até chegar ao ponto que eu não conseguia mais carregar aquilo. Eu precisava de uma saída, de uma solução. Então chegou um momento, depois de um processo grande, que eu não vou contar aqui, mas chegou um momento que eu tive esse entendimento, essa percepção de que eu precisava me amar, me respeitar, me valorizar e assumir a posição de filha, de imagem e semelhança do meu Criador. E na minha mente, eu concebi essa posição. E eu falei para mim mesma: antes de ser casada com o meu marido, primeiro eu sou casada com o meu Senhor. Ele é o meu noivo, o meu marido, é Ele que supre todas as minhas necessidades. Ele me escolheu, Ele me chamou, eu sou amada, eu sou protegida, eu sou guardada. Ele revelou a mim o seu amor, revelou a mim suas verdades maravilhosas. Eu fui escolhida, eu sou filha. E isso me trouxe um amor, uma autoestima muito grande. A ponto de eu ter que buscar o equilíbrio. Porque eu cheguei numa concepção de natureza divina tão grande, tão poderosa, que eu não dependia e eu não dependo de ninguém para nada, para ser feliz, para ser realizada, para ser próspera. Eu não dependo de ninguém para nada. Quem supre todas as minhas necessidades emocionais, espirituais e até financeiras é o Senhor.
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi tão poderoso conceber isso, tão poderoso, que a minha vida deu uma reviravolta tão grande. Era como se nada nem ninguém fosse capaz de me parar. E isso foi tão grande que chegou um momento que eu tive de buscar o equilíbrio. Porque parecia que eu queria ser maior, melhor que os outros, sabe? Eu tive que buscar o equilíbrio para não me perder nisso. De tão poderoso que foi. E foi como se tivesse virado o meu casamento, o meu relacionamento. Virou. Eu não dependia mais do meu marido. Eu não precisava mais. Eu não me sentia mais. Eu não sentia mais essa falta, essa necessidade. E eu comecei a fazer coisas e a criar projetos e a buscar a realização dos meus sonhos. Chegou a um ponto que eu fui me afastando dele. E aí foi quando eu tive que buscar esse equilíbrio. E aí ele sentiu. E aí ele que começou a sentir minha falta, a querer estar comigo, a procurar estar comigo. Foi como se tivesse virado, a roda tivesse girado. Ele ficou onde eu estava e eu fiquei do outro lado. Foi muito poderoso. Mudou totalmente meu relacionamento, minha vida. As coisas começaram o meu olhar para a vida, para as coisas, se tornou diferente. Isso foi muito poderoso. A maioria das mulheres tem dificuldade, às vezes, né? Tem essa coisa de baixa estima, de autocomiseração. Eu não tenho mais essas coisas. É claro que a gente passa momentos que deixam a gente, às vezes, triste, né? Um pouco desanimada. Acontece com todo mundo, principalmente com as mulheres. A mulher, ela tem uma carga emocional muito instável. Mas essa questão de autoestima, de amor próprio, eu não tenho problema nenhum. Pelo contrário, eu me amo demais. A pessoa que eu mais gosto de estar perto sou eu mesma. A pessoa com quem eu mais gosto de passar tempo sou eu mesma. Eu sinto muita falta de ficar sozinha. Eu sinto essa falta. Às vezes eu procuro um jeito. Peço meu marido para sair com as crianças. Para ficar só. Para passar tempo comigo mesma. Sou apaixonada por mim. Apaixonada. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida depois dele. Isso ao contrário do que muitos pensam, isso facilita o amor pelas outras pessoas. Hoje eu consigo amar as pessoas numa facilidade que a maioria não consegue. Eu tenho facilidade muito grande de perdoar, de respeitar os outros, de elogiar. Eu gosto de elogiar. Quando eu olho para as pessoas, eu procuro ver o melhor delas e elevar o melhor que elas têm e deixar a parte negativa com Deus, sabe? Facilitou demais para mim, é natural. Para mim isso é natural. Eu olho para as pessoas, eu amo as pessoas, eu respeito as pessoas, mesmo com os defeitos delas, mesmo com toda a bagagem que elas carregam. Facilitou demais. Então é poderoso demais isso. Busque isso em Deus. Você conhecer a sua verdadeira identidade para amar o Senhor acima de tudo, amar a si mesma e depois amar o próximo, aqueles que estão ao seu redor. Não sei se eu fui clara. Estou tentando passar para vocês coisas, experiências que foram vividas, sabe? Não foi uma coisa que eu li nos livros, apesar de ler, estudar e me preparar. Mas são experiências que eu vivi. E eu estou tentando colocar essas experiências em palavras
não é tão simples. Nem sempre eu consigo ser clara como eu gostaria. Mas eu espero que vocês estejam compreendendo que eu estou tentando mostrar para vocês com palavras. E o segredo é vocês buscarem em Deus, busquem essa ajuda no Espírito Santo, para que Ele traga essa experiência, essa compreensão do que eu estou falando para vocês, na prática, no íntimo, sabe? Então, que essa aula possa ter clareado a sua mente e possa lhe ajudar a ter amor próprio para amar os outros, porque nós só podemos dar aquilo que temos. Quem não tem amor não pode dar amor. Observe o que você está oferecendo para aqueles que estão próximos de você. Mais amor, mais agressividade, mais paciência, mais impaciência. Observe aquilo que você está dando, que você vai saber se você tem ou se você não tem. E se você não tem, você pode ter, porque é Ele que nos dá. Então, até a próxima aula.